Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas, porque o Doce Diário Materno não tem horário, né? Começando mais um programa. Hoje a gente vai ter uma entrevista super legal com o Juliano. Ele vai estar explicando todas as dúvidas das mamães, se grávida pode ou não pode pintar o cabelo, a química. A gente vai ter também uma entrevista com a Graziele Santana. Ela vai estar falando sobre estimular a criatividade para as crianças. E uma receitinha minha, que eu peguei lá da Maíra Card, de um pãozinho sem glúten de aveia. Vamos lá curtir o programa que hoje tá bom demais. Bom, e hoje o Doce Diário Materno está aqui com o Juliano Augusto Mendes, que eu tanto falo, né? Que é quem cuida do meu cabelo há mais de 20 anos. Meu cabelo ou meus cabelos, Ju? Seu cabelo. Meu cabelo, então, né? Pra gente não falar errado. Tô do lado de um cabeleireiro e não quero me pronunciar de forma errada. Então, como a gente recebeu muitas perguntas sobre se a grávida pode pintar o cabelo, Ju, se ela pode fazer química, pode? Pode sim. A grávida pode. Na realidade, há um tempo atrás os produtos eram muito pesados, né? Uhum. Aí o que acontece? É restrito para as grávidas usarem, né? Porque poderia, de repente, estar influenciando no organismo dela, pegando corrente sanguínea. Tinha chumbo nas Era um químicas. outro tipo de produto, Tinha, né? depois entraram os com amônia, muita amônia, então isso tudo fazia mal. Hoje tem livre de amônia, tem tonalizantes que cobrem muito bem, os brancos, né? Tem descolorantes sem amônia, tem uma infinidade de produtos que dá para ser feito hoje em grávidas tranquilamente, sem preocupação alguma e que não interfere na gestação. A gente sempre recomenda, Gi, quando a grávida vai fazer um processo, ela espera os 3 meses de gestação iniciais e faça entre o 5º, 6º e o 7º, que é onde o feto está mais firme, ela está mais segura de si e ela precisa correr atrás daquela questão vaidade, que é a depreciação da sua imagem em prol do objetivo que é o filho, que na realidade passa a ser a grande referência, né? Que ser a meta da mãe, né? E ela acaba esquecendo dela. Então, Ju, eu tiro por mim. Durante a gravidez e no pós-parto, durante a amamentação, descuidei total do cabelo porque tinha medo de prejudicar o meu filho. Aí entra aquela velha história. O que a gente pode fazer? O melhor corte? Porque mãe é sinônimo de coque, né? Não conheço É prático. Mas eu recomendo. Eu sempre falo para as mães, cuida para cortar muito curto, fazer uma franja, porque depois vai te dar trabalho, até mesmo uma franja. Você acha que é prático, isso aqui vai dar trabalho. E franja também nem recomendo, só recomendo lá depois que tem o bebê, porque daí a mulher dá uma emagrecida, até fica legal. Mas assim, cabelo médio para comprido, de certa forma é bom. A questão é a seguinte, que ela é mais fácil, tipo, de tu fazer alguma coisa, né? Isso. Tipo, vou fazer um rabinho de cavalo, vou fazer um coque. Isso, e daí o que acontece? É bom que ele fique mais comprido. Se ficar mais curto vai dar trabalho, se ficar muito comprido vai dar trabalho também. Então assim, procure, lógico, ter um cabelo que não te ocupe tempo, porque o teu tempo vai estar sempre restrito à tua criança, teu filho, né? Ju, e a pergunta que não quer calar. Quero ficar loira, mas não tenho muito tempo. O loiro acaba sendo mais fácil de manter para uma mãe, para uma grávida, do que a tinta, né? Na realidade, você depende do loiro que você faz e leva mais tempo para você retocar, né? E quem é loira, né? Então, assim... Não, eu acabei caindo na besteira de colocar uma tinta vermelha porque eu achei que o loiro não ia conseguir manter. E foi totalmente ao contrário. Ao contrário. Porque você faz um retoque hoje, as mulheres estão levando bastante tempo, são 3, 4 meses. Quando é urgência, vem rápido pro salão. Mas às vezes leva até 5 meses para retocar um loiro, um retoque. Nossa. Às vezes ela deixa até um ano todo para depois no verão, no inverno, fazer outra coisa, outro loiro. Entende? Mas assim, o loiro ainda, na minha opinião, se você não tem muitos brancos, não tem uma raiz muito escura, mantenha o loiro, porque se você é loiro, você vai sentir melhor o loiro, toda vez que você retoca fica mais nova, né? Então, o loiro não dá trabalho, o que dá trabalho é você colorir todo mês. Foi o que aconteceu comigo, deu mais trabalho e eu vi que... E resseca. E ressecou meu cabelo, tipo, se tornou tudo mais difícil pra mim, que sempre fui loira. Então, eu conselho para as mães, dá pra fazer mecha assim, né, Ju? Sim. A quem quer pintar o cabelo, dá pra pintar o cabelo também. Pode ser pintado. Então,
passou esse tempo de que grávida não pode se cuidar, não pode cuidar do cabelo, não existe mais. Não tem mais isso, não. A grávida você vê que até a academia tá liberado para ela correr, malhar, fazer um monte de coisa. Quando não é uma gravidez de risco, você tem que ter orientação lógica do seu médico, que ele vai te dar muita segurança para falar o que você tem que fazer. Mas assim, hoje os médicos estão mais abertos, né? Eles eram mais fechados quanto a isso, né? E assim, sempre tomando cuidado devido. Você não deve botar coloração direto na raiz, tá? Uma grávida não deve usar aquilo que seja muito forte. Cuidado com o profissional que você vai escolher. Às vezes o médico fala assim, não faça porque depende da mulher, ela vai lá, vai tacar um descolorante na raiz, vai tacar uma tinta ali no couro cabeludo, então de alguma forma vai pegar a corrente sanguínea, vai muita amônia, descolorante, né? Muito oxidante, muito forte, e isso altera até a pressão sanguínea. Então poder pode, tem que ter cuidado com o produto e com o profissional que tu vai escolher. Exatamente. Esses processos químicos muito pesados, que é descoloração, alisamento com progressiva, esses tem que tomar muito cuidado, que isso daí não pode mesmo, tá? Colorações que têm alto teor de amônia. E assim, existem produtos vegânicos, existem as escovas de carbocisteína, existem relaxamentos que a grávida pode fazer tranquilamente, que não tem problema. Agora, sempre com a orientação do seu médico, ele que vai te dar segurança total. E sem contar que melhora demais a autoestima, né? Esse é o grande ponto que eu pego muito com as minhas clientes. Você está no momento que a tua meta principal, teu filho, tua gravidez, você esquece um pouquinho de você. Então, lembra por um dia de você. Muitas mamães entram em depressão, a gente vai estar falando sobre isso aqui também no Doce Diário Materno. Eu pego muito na cadeira, Gi. O cabeleireiro acaba se tornando, tipo, o melhor amigo. A gente senta aqui, eu desabafo, né? Eu falo tudo. A gente conversa, né? A gente desconfia de ter amizade. Além de cuidar do cabelo, a gente tem amizade, mas o cabeleireiro sempre acaba... A gente se tornou amigo por causa do cabelo, né? Isso. A gente senta ali, tipo, é aquele momento da mulher também, né? Ju, é importante, sentam aqui, vai conversar, vai relaxar, vai se sentir bonita. Não, vai muito além do cabelo, né? Tem mulheres que não têm aquela paciência para vir para o salão, mas pensa que você vai ganhar bastante depois. Se você vê que vale a pena visitar teu cabeleireiro, cuidar de você, vai, porque depois vale muito a pena, tá? O teu dia a dia com teu marido, com os teus amigos, tua autoconfiança, tua autoestima melhora. Cuida de você, não esquece, porque depois para retomar é que nem profissão. Você dá um tempo para retomar, dá mais trabalho. É verdade. Então, meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui pro WhatsApp, que assim que possível a Juliana vai estar respondendo, porque a Juliana é um parceirão aqui do Doce Diário Materno. E te agradeço demais, Ju, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E vamos continuar assistindo o programa que hoje está bacana demais. Bom, e hoje o Doce Diário Materno está aqui com a Graziele Santana. Ela é pedagoga e está cursando psicopedagogia. E a gente, num bate-papo bem descontraído, decidiu falar sobre a importância da criatividade, da brincadeira para as crianças, Grazi. Qual é a importância de despertar isso na criança, né? A brincadeira ela é fundamental na educação infantil e em todos os aspectos, seja ele cognitivo, afetivo, emocional, cultural, tá? A brincadeira ela faz parte da educação infantil, é nessa fase que ele vai descobrir, que ele vai enfrentar os desafios, seja em casa, seja no mundo, na sociedade a qual ele está inserido. E a criatividade, o brincar não é somente brincar por brincar. Ela tem um objetivo. Toda brincadeira tem um objetivo. Tá? E no brincar, na hora de estimular essa criatividade, nós temos que também dosar. A criança nunca ela vai ganhar. Nem sempre ela vai só perder. E que elas passam por essa fase bem difícil, eu já tiro pelo meu filho, que eles querem sempre ser os campeões, quer ganhar, quer estar na frente. Vai passar uma corrida, eu quero ser o primeiro. Eles nunca querem perder, isso é muito complicado, né? E isso é muito interessante, né? Em casa eu tenho 3, né? Na verdade tenho mais, fora os sobrinhos, mas o que a gente convive ali, e na questão do brincar, às vezes eles dizem, tu não vai deixar eles ganhar? Não pode deixar eles ganharem. E eu não deixo eles ganharem. E quando eles ganham, é por questão de mérito. Mas essa é a fase mais complicada, né? E também o dividir. Eu acho que o que os pais mais sofrem, o mais difícil na brincadeira entre crianças é o dividir, né? Por que eles querem sempre o mesmo brinquedo? Isso é da fase, tá? Isso é da fase da criança. Eu desconheço alguém. Mas o meu filho, ele gosta de dividir.
mas isso é também uma questão do como é trabalhado com essa criança. E assim, tem 17 crianças na sala. Lembrando que eu já li sobre isso, Grazi, eu não sei se é verdade, já me falaram sobre isso. Também não é muito bom a criança desistir fácil, né? Não. Tem o lado positivo, então os pais não devem só ficar chateados com a criança quando ela é persistente, isso é um ponto positivo. É difícil pra gente agora, mas é bom pro futuro, porque é muito pior a criança que desiste muito fácil de tudo. Então tá bom, esse então tá bom não é tão bom assim, né? Vai chegar numa adolescência ou vai chegar aí na juventude e não vai concluir os seus objetivos, né? Vai desistir facilmente. Então, quando você trabalha com a criança, quando diz eu não posso, eu não sei, eu não consigo, você diz, não, você pode, você consegue, você é capaz, mas também sempre cuidando para eles não quererem passar por cima do outro. Né? Mas a importância, tipo, porque o meu filho... Tem mãe que fica, tipo, às vezes eu ficava chateada, por que meu filho não quer dividir, ou por que ele é insistente que ele quer... E eu conversando com uma psicóloga, ela me falou, não, isso não é ruim, isso é bom. Isso é bom. Agora parece ruim pra ti, mas é bom pro futuro dele. Ele vai ser aquele que ele vai fazer uma prova, que ele vai querer prestar um vestibular, ele vai atrás até o fim, porque ele é uma criança insistente. Pior seria se ele dissesse, pega aquele brinquedo, deixa, mãe, não quer, tá bom. É aquela criança que acaba sendo acomodada. Então é bom a gente estimular também esse espírito de luta na criança, né? Sim, isso. E sempre frisando, né? Porque nós, pais, não podemos... nos últimos dias, nós temos criado filhos doentes emocionalmente. Zumbis do celular. Até essa semana passada eu fui levar as crianças ao médico e eles já estão quase 2 anos que eles não mexem no tablet, né? Mas por que esse tempo todo? E porque nós decidimos brincar ao invés de... o meu filho, tá, gente? Eu uso ele como exemplo, porque é o meu exemplo diário, né? Ele ficou uma semana em casa com febre. A professora falou, nossa, Gi, ele tá um mocinho na escola, tava tudo bem, reclamação zero. Ficou uma semana em casa com febre. O que acontece? Eu também tava em casa, também tava com febre. A gente ficava o quê? No celular ou na televisão. Aí ele começou na escola. A professora disse que ele tava mostrando a língua. Aí ela falou assim, aí eu pensei, vou prestar atenção no que ele estava vendo no celular. Aí eu dei o celular para ver onde ele ia chegar. Ele estava assistindo um desenho de uns ursinhos, tipo um ursinho panda, que o ursinho toda hora para a mãe dele. Mostrando a língua, ele estava fazendo a mesma coisa. Então, ele só estava repetindo o que ele estava vendo. Cortei, ensinei, falei, não, filho, é feio, papai do céu não gosta, não é legal, falta de educação. Ele parou. Mas eles são uma esponjinha, o que eles veem no celular, o que eles vão fazer. Então, muito cuidado também com o que a criança está assistindo. E assim, a questão dos jogos, nós controlamos, acompanhamos os jogos que eles veem. E por que tanto tempo sem o tablet? A gente decidiu brincar de elástico, de jogo de botão, estimular a criatividade da criança, caminhar, andar de bicicleta, ir no campinho jogar bola. Porque essa dependência também, Grazi, do celular, às vezes é culpa dos pais. Eu tiro por mim, porque às vezes por comodidade, porque eu queria fazer alguma coisa, porque eu queria aqueles 5 minutos de silêncio, que se ele tivesse sentado, pega aqui o celular. Eles não vão pegar o celular sozinho, abrir os aplicativos. Não, é o pai, o pai, a mãe, ou o responsável que oferece por comodidade. Eu muitas vezes até para mim comer em casa, assim, boto o celular na mesa para ele comer vendo o celular, mas é um erro meu, a culpa é minha, ele não pede, sou eu que ofereço. Eles acabam viciando, porque a gente tá plantando esse costume e neles, pode ser uma palavra forte, viciado não, vicia sim. Mas é verdade, eu ouvi de um médico que o cérebro deles, quando estão muito focados no celular, no tablet, seja o que for, é como o cérebro de alguém que se drogou. Fica naquilo, eles dependente daquilo ali. Eu vi que estava atrapalhando até o sono do meu filho, que antes de dormir ele chegava a sonhar com o desenho que ele queria ver, porque ele estava tão acostumado. Daí eu fui tirando, porque eu falei assim, gente, eu não aceito, sou eu que estou plantando isso nele.
Aí eu comecei a trocar pela televisão, porque por incrível que pareça, a televisão não queria essa dependência, porque ele não pode fazer o que ele quiser com a televisão. É o desenho que eu coloquei, pronto e ponto. E assim, ó, o brincar é importante. Mas às vezes a gente acaba tendo preguiça. E assim, é isso que eu ia falar. E muitas vezes os pais acham, não, mas ele vai correr lá, vai sujar de areia, não vai ficar legal. Meu Deus, a roupa limpinha, mas ou tem eu que quero deixar. ir em casa, quero descansar, não quero barulho. Gente, não. Passa tão rápido, vai passar. Através da brincadeira, eles vão estimular a criatividade, vão desenvolver diversas habilidades, tá? Não só na linguagem oral ou escrita, mas expressão corporal, eles vão saber se expressar. A importância também que hoje em dia os pais perderam, o ler com seus filhos, né? Antes de dormir. Gente, isso é importantíssimo e desperta uma criatividade neles, né? Só que a gente acaba às vezes tendo preguiça de pegar um livro, deitar com o filho. Às vezes você não precisa também. Tem pais que durante o dia, à noite já se torna mais corrido, mas tem esse tempo para ler durante o dia ou durante um sábado. Pelo menos uma vez por semana, gente. Levar eles a um local onde tenha livros, uma feira, um sebo, ou até mesmo em casa, através do joguinho, fazer essa leitura. Então tá, a Grazi vai estar presente mais vezes aqui, inclusive ela é candidata a Conselho Tutelar de Itajaí, mas em breve a gente vai estar falando sobre isso. Muito obrigada pela tua presença aqui no Doce Diário Materno. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até. Oi meninas, e hoje eu tô aqui na cozinha da minha casa mesmo para dar uma receitinha super especial de um pãozinho de aveia super fácil. Eu sou intolerante ao glúten, na verdade eu sou celíaca, então a minha farinha de aveia eu tenho que comprar em casa de produtos especiais, mas para quem não é, eu geralmente quando é para fazer para o meu filho, para minha mãe, para o meu marido, eu compro ali no Direto do Campo, em Itajaí mesmo, aveia a granel. Então é uma receita super barata, super fácil, qualquer uma em casa pode fazer. Ela vai 4 ovos, eu já deixei ele aqui separadinho, 240 gramas de farinha de aveia, com ou sem glúten, dependendo da tua necessidade, um pacotinho de fermento biológico para pão, mais ou menos 8 colheres de água morna. Às vezes precisa de um pouquinho mais, mas eu vou passar o ponto certinho aqui pra vocês. Quando eu tô assim mais inspirada hoje, porque eu não tinha, eu sempre coloco ou chia, linhaça, já coloquei queijo ralado, pra dar um saborzinho especial. Eu coloco um pouquinho de sal. Essa receita eu peguei da Maíra Cardi. Ela não usa sal nem açúcar. Eu coloco um pouquinho de sal pra não ficar tão sem graça, né? Mas esse pãozinho é uma delícia. Eu pretendo ensinar para vocês também um patezinho de berinjela que fica maravilhoso para comer com esse pãozinho. Então são 240 gramas de farinha de aveia. Lembrando vocês, meninas, que ela pode ser com ou sem glúten. Para mim, que sou celíaca, eu preciso da farinha de aveia sem glúten, que eu encontro em casa de produtos especiais. Quem não é celíaca pode comprar qualquer farinha de aveia a granel, que é sempre mais barato, né? 4 ovos. Vou dar uma pré-mexida aqui com os ovos, porque é sempre um pouquinho mais difícil de desmanchar a gema. Eu não sei vocês, meninas, mas eu tenho paixão por cozinhar e sempre fazer os pãezinhos em casa, sabe? Eu adoro. Quando não dá, lógico que eu compro, mas nada como a gente fazer o pãozinho da gente, né? Tirar quentinho assim do forno. E, gente, fica realmente uma delícia. Meu filho adora. Posso até colocar linhaça, chia, ele não se incomoda, porque o gostinho fica muito agradável. Dá pra receber visita, sabe? Fazer um patezinho. É bem versátil esse pãozinho e super barato, né? Porque eu, como sou celíaca, sei a dificuldade de encontrar pães
sem glúten, principalmente por causa do preço, né, que não é nada agradável. E esse aqui é rápido, fácil, barato. Hoje, doce diário, para quem tá chegando agora, doce diário materno é direto da cozinha da minha casa. Né? Tô ensinando este pãozinho de aveia. Receitinha da maravilhosa Maíra Card, não sei vocês, mas eu adoro as receitas dela. Ó, aproximadamente 8 colheres de água morna. Já coloquei o fermento. Relembrando aqui a receita, né, para quem chegou agora, são 240 gramas de farinha de aveia com ou sem glúten, 4 ovos, um pacotinho de fermento biológico para pão, mais ou menos 8 colheres de água morna. A massinha ela fica bem molinha mesmo, gente. Mas eu deixo crescer sempre por aproximadamente uns 15 minutinhos. E às vezes resseca um pouquinho a água. Eu vou colocar um pouquinho de sal, gente. Eu coloco sal rosa, uma pitadinha, a gosto, né? Quem não quiser também não precisa colocar. Mas pra não ficar muito sem graça, né? Não que faça muita diferença essa pitadinha de sal, mas ó, pronto. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos, ó, a textura. Fica bem molinho. Mas nesse período que eu vou deixar crescer agora, que são aproximadamente de 15 a 20 minutos, a aveia costuma puxar toda essa água que eu coloquei. Daí talvez precise colocar um pouquinho mais de água. Então a gente vai esperar crescer. Crescer, na verdade, não é que vai crescer muito, mas esses 15, 20 minutinhos antes de colocar no forno faz diferença. Eu untei uma forma normal de pão com óleo de coco e farinha de aveia. A massinha tá aqui. Agora eu volto, como num passe de mágica, daqui uns 15 a 20 minutinhos para mostrar como é que ficou essa massa, para ver se a gente vai precisar ou não colocar água nela. Lembrando que é um pãozinho de aveia, sem glúten, sem lactose, super saudável, super fácil e acessível. Vamos esperar esses 15 minutinhos. Bom, e 20 minutos se passaram. A nossa massinha do pão de aveia está linda. Ó, ela é sempre molinha, gente. Pode acontecer, dependendo da aveia, como eu expliquei, de ela puxar um pouquinho a água e a massinha ficar um pouquinho mais pesada, né? Agora eu vou colocar na forma que eu untei com óleo de coco e aveia. Hoje o doce diário materno é direto da cozinha da minha casa. Recapitulando a receita, são 240 gramas de farinha de aveia, 4 ovos, aproximadamente 8 colheres de água morna, um pacotinho de fermento biológico para pão. Nossa massinha está aqui pronta para ir para o forno. Um pão super prático, fácil, valor acessível, sem glúten, sem lactose. Lembrando que ele é sem glúten para os celíacos se você comprar a farinha de aveia sem glúten. Caso contrário, ele, né, é um pão sem glúten, mas se tu comprar farinha granel, para quem é celíaco, alérgico na verdade, aí é um pouco mais complicado. Mas é um pãozinho super saudável. A gente fez em 5 minutos, agora ele vai pro forno, aproximadamente 20 minutos de forno, dependendo do forno, 180 graus. Vamos lá assar o nosso pãozinho. Já sou ansiosa, o cheirinho do forno já tá uma delícia. Bom, meninas,
Doce diário materno, lembrando sempre direto da cozinha da minha casa hoje. Tirei meu pãozinho do forno. A ideia do pãozinho, gente, é essa. Não esperem que fique um pão enorme, porque para ficar um pãozinho maior, mais alto, né, teria que usar mais farinha de aveia, mas ele é um pãozinho que, ó, fica super fofinho, é um pãozinho que sustenta, tá? Então não tem necessidade de fazer uma massa maior com mais aveia, dobrar a aveia, na verdade, né, e os ovos, porque fazendo isso pode se tornar um pouco enjoativo e acabar havendo desperdício, né? Então, pra gente, essa receita aqui é o suficiente, tá? Ó, super fofinho. Às vezes eu faço e misturo outros tipos de farinha, ele fica um pão mais alto, mas quando ele é só o pãozinho de aveia, gente, a ideia é essa, tá? Ó, super fofinho. Ele fica uma delícia. Eu geralmente como ele com manteiga ou eu faço também um patezinho de berinjela, que eu prometo fazer a receita do patê de berinjela aqui para vocês. Vou recapitular mais uma vez a receita, são 240 gramas de farinha de aveia, 4 ovos, 8 colheres de água morna e um sachêzinho de fermento biológico para pão. E uma pitadinha de sal, depois é só misturar tudo, para quem chegou agora, né? E assar em forno 180 graus por mais ou menos 20 minutos. Então, pãozinho sem glúten, sem lactose, super saudável. Para quem não consegue ficar sem um pãozinho, tá de dieta ou leva uma vida mais saudável ou é celíaca como eu, se você é celíaca, lembrando sempre que a farinha de aveia você tem que comprá-la sem glúten. Para quem não é, apenas um pãozinho saudável, sem glúten, sem lactose. E lembrando, né, gente, que a aveia é maravilhosa para ajudar a perder barriga. Olha, diquinha de mãe. Então, essa é uma receita do doce diário materno, direto da cozinha da minha casa para você, mamãe. Então, uma receita deliciosa, prática, rápida, fácil e barata. Então, pãozinho de aveia sem glúten do doce diário materno. Até a próxima, meninas!